Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos aqui à TV Sertões Brasil, a TV das redes sociais. Mandar um abraço especial aqui ao nosso amigo José Clenildo Lontras, que está lá em São Paulo nos vendo, a Maria do Socorro Fortunato, que está lá em Brasília, no DF, e a Terezinha Bernardo, em João Pessoa, na Paraíba. E você, tá me vendo de onde? Deixa aí a sua mensagem para a gente mandar aquele alô para você aqui nas próximas matérias. Estivemos na manhã deste dia 19, nesta quarta-feira, lá na cidade de Major Salles, acompanhando a visita que o senador eleito Rogério Marinho fez à prefeita Maria Elce Fernandes e também ao líder político regional, Dr. Pio Décimo Fernandes, onde reuniu vereadores dos municípios de Major Salles e Luiz Gomes, e também as lideranças políticas estiveram lá para conversar e para ouvir os agradecimentos e a fala do senador eleito Rogério Marinho. No segundo momento, uma segunda matéria, teremos também a fala do Dr. Pio Décimo Fernandes, e ele fala a respeito da visita do senador e também sobre sua orientação de voto para o segundo turno das eleições presidenciais. Então tudo isso você acompanha aqui na TV Sertões Brasil, a TV das redes sociais. Então, Pio, Maria Elza, Dedezinho, os vereadores aqui presentes, os prefeitos que não vieram, mas estão representados, as lideranças que aqui estão, a população que aqui veio à sua casa, Maria Elza, que é a casa do povo de Major Salles. Muito obrigado. Acho que essa é a primeira palavra. Depois, passado o primeiro turno, em que todos nós nos debruçamos nas candidaturas proporcionais, até porque as lideranças tinham um foco de eleger os seus deputados estaduais, os seus deputados federais, o próprio senador, o governo, e deixar o povo mais livre em relação à candidatura de deputado e presidente da República. Pio, inclusive, teve uma votação consagradora, dentro do esperado, dentro do planejado, a população respondeu e deu a ele 33 mil votos para deputado federal. Infelizmente, o MDB não fez o coeficiente, senão ele seria hoje o primeiro suplente do ex-senador Garibaldi, e com certeza teria uma oportunidade de servir ao Rio Grande do Norte e ao Brasil como deputado federal por um período, que era o que estava convencionado. Certo. Mas isso posto, eu quero fazer uma graduação aqui em 3 níveis, porque as pessoas que aqui vieram certamente vão ter a oportunidade de passar essa informação para as pessoas que aqui não vieram. A vida da gente tem muito a ver com a nossa cidade. Por mais que a gente goste do país, por mais que a gente imagine a necessidade de fazermos uma relação com o Brasil como um todo, o que interessa à população de Major Salles é se o posto de saúde está funcionando, se a escola tem boa qualidade, se o asfalto está chegando aqui na cidade, melhorando a qualidade de vida, se o problema da falta d'água vai ser enfrentado. Política é uma questão local. E, às vezes, nós entramos numa espécie de situação em que somos levados por uma narrativa, por um discurso, por uma história que não é verdadeira. Se vocês puderem, e aí eu peço essa reflexão, comparar o que acontecia na época em que o ex-presidente Lula presidiu o país e o que acontece agora, vocês vão ver que há uma diferença fundamental. Primeiro, você não encontra mais prefeito com salários atrasados de funcionários. Você não encontra mais prefeituras com fornecedores em atraso. Você não encontra mais prefeituras sem a capacidade e a condição de terem recursos para fazer investimentos independente de convênios que, porventura, possam ter com o governo federal. E nesse período de 3 anos, nunca houve tanto recurso oriundo de emendas e de recursos extraordinários que vieram para os municípios. Isso é fruto de um presidente da República que diz o seguinte: mais Brasil, menos Brasília. Em vez do dinheiro ficar nos gabinetes em Brasília, para que os prefeitos peregrinem com um pires na mão e qualquer disponibilidade seja cobrada como uma contrapartida, o presidente entregou os recursos que estavam lá para todos os municípios brasileiros sem perguntar qual era o partido político e sem pedir contrapartida. Então isso é um fato. As pessoas se esqueceram, mas lembrem-se e perguntem aos mais antigos. Porque tem gente que vota hoje que não viveu a época que Lula era presidente, 2002 a 2010.
agora estão votando, têm 18 anos, tinham 8 anos de idade na época, tinham 6 anos de idade na época, tinham 10 anos de idade na época, tinham 12 anos. Então não sabem o que aconteceu. Então é importante que a gente faça uma comparação para ver qual é o estilo de governo dos dois presidentes. Segundo, a população pobre que nós temos aqui no nosso estado, pessoas que precisam da atenção dos governos, né? E essas pessoas também precisam perguntar àqueles que viveram em 2002 a 2010 quanto custava o Bolsa Família, que era R$ 42. Hoje é R$ 600. Então, uma diferença fundamental em termos de valor e em termos de opção. Quando houve a pandemia, o presidente aportou recursos para 65 milhões de brasileiros. Em um ano, se investiu o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Em um ano. Né? Então, são condições que as pessoas precisam refletir na hora de votar. Eu estava dando uma olhada aqui num dado que eu acho impressionante. Os assentados rurais. Quase todo o estado do Rio Grande do Norte tem assentamento nos municípios. Pessoas que não tinham propriedade, não tinham terra e foram colocadas em lugares, né, esperando a titulação, ou seja, a escritura pública definitiva da sua propriedade. Isso tem gente com 20 anos, 25 anos, 30 anos, 15 anos, 14 anos. O ex-presidente Lula, em 8 anos de governo, entregou pouco mais de 100 mil títulos. O presidente Bolsonaro, em menos de 3 anos e meio, entregou mais de 400 mil títulos. Então, quando a gente começa a comparar, a gente vê as diferenças que são muito grandes. E as pessoas continuam apegadas, eu conversava com o Pio, com essa narrativa de que Lula ajudou o Nordeste. Não, quem ajudou o Nordeste foi Bolsonaro. Lula tem uma preocupação com os pobres. Não, quem tem uma preocupação com os pobres é Bolsonaro. Hoje, a campanha do presidente Lula quer comparar uma questão que ele chama de orçamento secreto com o Petrolão. Então, vamos à diferença. O que foi o Petrolão? O Petrolão foi o chefe da Casa Civil, o ministro do governo do presidente Lula, sentava-se numa cadeira e comandava a compra de deputados com uma quantia mensal que era dada todo mês aos deputados que votavam nos planos do governo. Eu estou falando isso porque isso houve processo e condenação e gente foi presa. Então o cara ia lá, todo mês o deputado recebia uma mesada. Está aqui 20 mil para você, está aqui 30 mil para você. De onde é que vem esse dinheiro? Do assalto que era feito à Petrobras. Aí eles estão dizendo o seguinte, a gente roubou, o PT roubou, mas o PT ajudou os pobres, vocês roubaram também com orçamento secreto. Olha a diferença. Nós não aceitamos essa comparação, porque o orçamento que eles chamam de secreto tem quem indica e quem recebe. É votado pelo Congresso Nacional e foi votado pelo PT. E o presidente da República vetou essa situação e o PT derrubou o veto. E é diferente de receber uma mesada, significa que o deputado pode apontar recursos para o município. Não recebe o dinheiro no bolso, entrega para que a prefeitura faça um asfalto, faça uma creche, faça uma obra importante para o município. Então, são situações completamente distintas. Nós não aceitamos essa comparação. Né? Porque, como eles admitem que roubaram, nós não roubamos. Aliás, votar no ex-presidente Lula, com todo respeito, a gente entende quem vota. Né? Mas é como se eu dissesse a meu filho, dizendo, meu filho, é o seguinte, roubar vale a pena. Assaltar o cofre público vale a pena. Mentir vale a pena. O presidente Lula, viva a internet. O presidente Lula tem uma série de declarações dizendo que é a favor do aborto. Está na internet, basta pesquisar. Agora, como ele está vendo que isso tira votos, ele foi para a televisão dizer que não, ele sempre foi contra o aborto. Eu respeito quem é a favor do aborto, respeito. Eu só não concordo, eu sou contra o aborto. Mas respeito quem tem uma posição diferente da minha. A gente vive numa democracia. Agora, eu não respeito quem mente. Quem quer enganar o povo, quem quer ludibriar o povo em função da conquista do poder. Quem faz isso é capaz de qualquer coisa, gente. É bom a gente lembrar disso. E o que está em jogo não é votar no presidente A ou no presidente B, é que país nós queremos. Como é que a gente quer criar nossos filhos? Eu recebi valores dos meus pais que eu passo para os meus filhos. Primeiro, de liberdade. Liberdade de você ter a sua religião, liberdade de você poder expressar a sua opinião, liberdade de você amar quem você quiser. Liberdade de você ser você mesmo. Então, nós defendemos isso. Esse é o nosso lado. Do outro lado, você tem o ex-presidente dizendo que vai regular a mídia, que vai censurar as pessoas, o conteúdo, que não quer que ninguém critique o governo, que criou uma espécie de ministério da exceção da verdade. Então, são duas formas diferentes. Veja, por exemplo, nós que temos valores cristãos.
os amigos do presidente Lula, como é que estão se comportando nos países vizinhos. Eu estou dizendo isso porque é importante refletir sobre isso. Lá na Nicarágua, o ditador da Nicarágua, que é amigo e irmão do presidente Lula, criminalizou a religião cristã. Então, quem fala em Deus naquele país pode ser preso, porque ele está expulsando os padres e as freiras, está impedindo o culto religioso, está se apropriando dos bens da igreja e está expulsando essas pessoas do país. Esse é o amigo do ex-presidente Lula, lá na Nicarágua. Como aconteceu no Chile, há menos de 6 meses, pode acontecer conosco, daqui a pouco. No Chile, as igrejas seculares da capital Santiago foram incendiadas. E a esquerda chilena demoniza o cristianismo. Então, tem um lado muito claro de um lado e do outro. Veja a questão das drogas, que é relativizado por Lula, que acha que se você roubar um celular, as pessoas têm que passar a mão na sua cabeça. Não, presidente Lula. Quem rouba tem que ser punido, é criminoso, é ladrão. Eu ensinei isso aos meus filhos. Eu vivo numa sociedade em que essa máxima é imutável. Eu não posso abrir mão dela. Porque na hora em que eu permito que você faça um pequeno roubo, eu vou lhe estimular você a fazer um grande roubo no futuro. Se trata de uma luta de valores. Quando as pessoas dizem, mas você está falando de religião. A religião faz parte da nossa essência. E não se trata de fundamentalismo religioso, porque eu defendo que cada um pode ter a religião que quiser ter. É liberdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando aqui de ética, de moral, de como você encara o poder público e a relação entre as pessoas. Veja, por exemplo, o caso de Major Salles aqui. E aí vem aquela questão da política ser uma questão local. Eu escutei Pio falando, olha, a gente vai respeitar. Tem que respeitar mesmo, Pio, você tem razão. Só que o líder tem que esclarecer. Tem que usar o remédio mais poderoso do mundo, falar a verdade para que as pessoas possam comparar. O que existe é uma narrativa mentirosa. Major Salles e Luiz Gomes, desde 2013, estavam fora do mapa. Porque o governo do PT, em 2013, retirou o canal do Apodi dos projetos de transposição de São Francisco. Então, o Major Salles estava esquecido. Quem é que colocou esse projeto para andar? Foi o governo do presidente Bolsonaro. Vocês vão receber água aqui, não é por causa de Lula, não, é por causa de Bolsonaro. Uma obra de R$1 bilhão que vai permitir que a água do São Francisco chegue a Major Salles, a Luiz Gomes e a mais 30 municípios da região oeste. Então, esse voto é o voto da gratidão. É o voto do reconhecimento, é o voto da lealdade e da reciprocidade. É um voto que nós temos, a escolha que fizermos vai refletir no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós já estamos velhos, eu já tenho 59 anos de idade, vou fazer daqui a pouco. Mas eu tenho 4 filhos. Eu tenho dito em todos os lugares em que eu vou, eu já tive várias oportunidades de deixar esse país. Pela experiência de vida, pelo que eu acumulei, pelos lugares que eu passei, pela condição profissional que eu tenho. Mas eu nunca quis deixar o meu país. Eu sempre quis ter a oportunidade de mudar esse país, que é o meu país, que é o nosso país. E quem me deu essa oportunidade foi o presidente Bolsonaro, que permitiu que nós fôssemos a ferramenta de transformação da realidade do povo nordestino. Eu estava vindo aqui, falando com um amigo nosso, que é o Geraldo Melo, o filho do ex-senador Geraldo Melo, que hoje preside o INCRA, e ele mandava números para mim, e eu fico assim, estarrecido, como é que as pessoas não entendem isso? O ex-presidente Lula, em 8 anos, deu 110 mil títulos de propriedade. O presidente Bolsonaro, em 3 anos e meio, já entregou 430 mil títulos de propriedade. Por que o presidente Lula deu tão poucos títulos de propriedade, na época em que era presidente? Porque para ele, o assentado rural sempre foi a massa de manobra. Ele mandava encostar o ônibus do MST e dizer o seguinte, vocês têm que subir no ônibus porque a gente vai agora interromper uma via pública, vai incendiar uns pneus no meio da rodovia para impedir que as pessoas andem para frente ou para trás. Se você não for, você vai perder sua terra. Eles pegavam essas pessoas e levavam para as cidades com foices e com facões para ameaçar as pessoas que estavam na cidade. Massa de manobra. Então nós, nesse governo do presidente Bolsonaro, estamos emancipando, libertando essas pessoas, permitindo que essas pessoas tenham a capacidade de terem as suas próprias escolhas, de fazer as suas próprias escolhas. Porque quem tem a propriedade da terra é livre. Não está dependendo de ninguém, não está ameaçado por ninguém. Ele pode prover a sua necessidade, doar para um terceiro, usar para alavancar um negócio com um empréstimo bancário, ele passa a ter uma outra vida, ele passa a ser cidadão. Isso foi negado sempre pelos governos do PT, que preferiam utilizar essa população como massa de manobra.
Eu poderia aqui falar de uma série de momentos, de eventos, de oportunidades, de transformações que o Brasil passou. Nós vamos chegar ao final desse ano, eu acabei de dizer na Rádio Uiraúna, lá na Paraíba, que o presidente é acusado de fazer uma má gestão na área da economia, na área da saúde. Em 2020, está aqui a prefeita, mas tem um prefeito que antecedeu, é o segundo mandato? Tinha Tales. Em 2020, na época da pandemia, o presidente só para o Rio Grande do Norte mandou mais de R$ 1 bilhão para estados e municípios a fundo perdido, para que as prefeituras não tivessem dificuldade na hora de prestar os serviços que o município precisa prestar à população local, saúde, educação, assistência social. Mandou recursos para a saúde, a fundo perdido. Fez um programa chamado BEM, que segurou 11 milhões de empregos no país, porque deu dinheiro aos empresários para remunerar os seus funcionários para não serem demitidos. Nós vamos terminar esse ano com a inflação menor do que a Europa e os Estados Unidos. É a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, lá vão mais de 70 anos. Nós vamos crescer esse ano mais do que a China. Esse é um governo que trabalha, um governo operoso, um governo produtivo, um governo que está gerando mais de 5 milhões de postos de trabalho em menos de 4 anos. O governo do PT, os 2 últimos anos, perdeu 3 milhões de postos de trabalho. Nós já produzimos mais de 5 milhões e na época não tinha guerra, não tinha pandemia, agora tem. Olha a decisão que a gente tem que tomar no dia 30. O que eu peço a vocês é que reflitam, que façam uma reflexão, que pensem em vocês, mas pensem nos seus filhos, nos seus netos, no nosso futuro. É muito fácil a gente escutar uma narrativa de um cidadão que diz: o povo vai voltar a ter picanha e cerveja. Quando foi que ele deu picanha e cerveja à população? Com a Bolsa Família, o Bolsa Família era R$ 42. Aumentar o gasto. Então, ele, me desculpa a expressão, ele mente que o respectivo não sente. Ele tem uma cara de pau extraordinária. Ele foi para o debate de TV e disse: olha, nós fizemos 88% da transposição do São Francisco. Desculpe, Lula, é mentira. É mentira. Eu tenho a obrigação de dizer isso. Quando nós chegamos no governo, apenas 15% do eixo norte tinha funcionalidade. Quando ele deixou o governo e Temer chegou, apenas 15% do eixo leste tinha funcionalidade. Ou seja, 15% de um eixo, 15% de outro. Mais de 14 anos. Recurso público desperdiçado, orçamento quadruplicado, obras mal feitas. Eu tive que fazer 600 intervenções como ministro, recuperar canais, recuperar bombas, recuperar projetos mal feitos. Quando chegamos em Jati, no Ceará, com 2 dias que encheu o reservatório, transbordou a bomba da PCH, que é a pequena geradora de eletricidade, e praticamente ia embora a barragem, ia ter que inundar uma cidade com 10 mil pessoas. A gente teve que fazer um trabalho de reparo, praticamente de reconstrução. A barragem seguinte de registro estourou também o projeto mal feito deles, morreu 4 operários. Isso é uma constante. Quer dizer, o mau uso do recurso público. Pergunta aqui os funcionários dos Correios que estão aposentados. Pergunta aí os funcionários da Caixa que estão aposentados. Todos têm que hoje fazer uma reposição, tirar da sua aposentadoria um pedaço para cobrir o rombo, o assalto, o roubo que aconteceu nos fundos de pensão na época do PT. Veja o que aconteceu com as nossas estatais, só dava prejuízo. Por quê? Porque Lula dividia as estatais, os bancos públicos, os fundos de pensão, com os partidos políticos para assaltarem os cofres públicos. Eu estou falando isso porque houve condenação. Na Petrobras, por exemplo, só as empreiteiras que prestavam serviços à Petrobras devolveram mais de 15 bilhões de reais, é mais do que o orçamento do Rio Grande do Norte no ano inteiro. Devolveram. Quem devolve 15 bilhões roubou quanto, meus amigos? As pessoas físicas, vamos deixar as empresas que foram processadas pela Operação Lava Jato, devolveram 6 bilhões de reais. Se devolveram 6, quanto eles roubaram? Apenas um gerente de terceiro escalão, tal do Barusco, foi 290 milhões de reais. Um gerente de terceiro escalão. O roubo era uma constante. E a gente não pode voltar a esse tempo. Aliás, o Alckmin, que é o vice-presidente da República, que é candidato a vice-presidente, que foi candidato contra ele, dizia com muita propriedade: eleger Lula é fazer com que o ladrão volte à cena do crime. Não sou eu que estou dizendo, não. É o candidato a vice-presidente dele, Alckmin. Então, a gente precisa lembrar disso. As pessoas hoje, há 12 anos depois do governo de Lula, têm uma nostalgia. Ah, Lula foi muito bom para os pobres. Ele roubou, sim, mas ele ajudou os pobres. Gente, isso é imoral. A gente não pode conviver com o roubo, com a falcatrua.
com a corrupção. Isso é um mau exemplo que a gente dá para os nossos filhos, para a nossa sociedade, para o nosso país. Então, quem é servidor público tem que ser como o Pio é, como Maria Elze é, como o Dedezinho foi, como aqui o ex-prefeito Tales foi. Pessoas que dão a sua vida, se dedicam, abrem mão do conforto da sua família. São servidores públicos, servem ao povo. E não se serve no povo como o PT sempre se serviu. O PT usou o país para um projeto de partido e não para um projeto de país, retirando recursos do Brasil para ajudar as ditaduras da América Latina que tinham afinidade ideológica com eles. Por que nós agora estamos concluindo obras que estavam paralisadas há 20, 30, 40, 70 anos, como é a barragem de Oiticica, lá em Jucurutu, começou com Getúlio Vargas, presidente da República? Porque agora a gente tem um presidente que fez uma opção pelo povo brasileiro. Por isso que ele é atacado todo dia pela imprensa. Porque não tem mais recurso para a imprensa nacional como tinha antes. Ele continua dando recurso, mas é 10%, 15%. Então esse pessoal está chateado porque está desmamado. Esse é um problema. Agora, o povo precisa entender o seguinte, e é claro que é um escrutínio de cada um, e a gente tem que respeitar muito quem pensa diferente. Se a pessoa está votando em Lula porque tem convicção de que ele roubou, de que ele cometeu mal feito, mas gosta da barba dele, acha que ele é simpático, gosta do tom de voz, tudo bem. Isso é uma questão que a gente não pode comandar, porque é simpatia ou antipatia, e isso é inato das pessoas. O ser humano é assim. Agora, se a pessoa está votando porque está equivocado, porque está enganado, porque embarcou na narrativa falsa, aí nós temos o dever de esclarecer essa pessoa. E a gente só tem um instrumento. E esse instrumento é poderosíssimo, chama-se a verdade. A verdade que emancipa, que liberta, que esclarece. A verdade que os líderes precisam contar à população para que a população faça seu juízo de valor. E é isso que a gente tem feito. Na segunda-feira, um dia após a proclamação do resultado, no dia eu fui abraçar as pessoas que queriam me abraçar e disse a eles, não vamos comemorar. Porque o que está em jogo e o que está em risco não é o meu mandato, não é a minha eleição. Essa já passou. O que está em risco é o futuro dos meus filhos, dos meus netos. É para onde vai o meu país. E eu não quero que o meu país descambe para um passado de corrupção, de corporativismo e de atraso. Eu quero que o meu país siga adiante nesse processo de transformação que tem feito com que o nosso país se destaque entre outras nações. E que nós possamos aqui conviver em paz e com liberdade. É isso que a gente tem feito, é isso que a gente tem lutado e é para isso que a gente pede o apoio de vocês. Então, muito obrigado aí. Fiquem com Deus. Senador, momento aqui em Major Salos, onde o senhor visita a prefeita Maria Elze, o líder político Dr. Pio, um momento bom de agradecer os votos e também de reafirmar esse compromisso com o Bolsonaro. De fato, nós estamos aproveitando esse momento de agradecimento para conclamar a população do estado do Rio Grande do Norte a refletir e comparar o que fez o governo do presidente Lula e o que fez o governo do presidente Bolsonaro a favor do Nordeste brasileiro. E eu lhes asseguro que não há comparação. O presidente Bolsonaro, ele priorizou o Nordeste, fez a transposição, aumentou o Auxílio Brasil, acabou com a prova de validade da Previdência, o velhinho não precisa mais se deslocar para o posto para fazer essa prova de validade. Investiu fortemente no Nordeste brasileiro e está transformando a realidade do nosso estado. Então, não tenho dúvida nenhuma que um voto de justiça e de gratidão pelo presidente Bolsonaro. Qual é a melhor orientação para o dia 30, já que vai ser uma eleição rápida, para aqueles eleitores que ficaram indecisos e muitos que não foram votar? Lembrar-se que essa decisão é uma decisão importante para os nossos filhos e para os nossos netos. Não é apenas uma comparação entre duas pessoas, mas entre duas visões de mundo. Então, quem é a favor da vida, quem é contra a liberação das drogas, quem quer endurecer as medidas judiciais para evitar o crime, tem que estar do lado do presidente Bolsonaro. Meus amigos da TV Sertões Brasil, obrigado pela sua companhia. De onde você estiver nos vendo, faz o seu comentário, que nas próximas matérias a gente vai estar falando também, mandando aquele alô especial para você aqui na Sertões Brasil. Forte abraço a todos, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.